dando seguimento aqui, a gente vai ver um pouquinho mais sobre funções, tá? Porque eu não poderia passar e deixar você na mão explicando tão pouco, porque a função ela não é só um tipo de dado, né? Ela tem uma funcionalidade bem, assim, bem importante dentro da programação, ok? Então eu vou apagar aqui essa estrutura, tá? Que a gente fez. A gente vai deixar aqui em branco e a gente vai ver o seguinte, entendendo que, ó, o onRed, né, é um evento, a gente vai ver mais sobre eventos também no futuro, aqui no curso mesmo, e esse evento recebeu uma função, ó, dentro dele, tá vendo? Sem a função, o evento seria só aquilo ali, ó, onRed, só que ele precisa receber uma função, ok? Então a função, normalmente, né, como a gente conversou aqui em aulas anteriores, a gente tem um script com várias funções e a gente importa elas, ou a gente coloca as funções aqui. Como eu faço? Eu crio funções, tá? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem prático aqui do uso de uma função para você. Vou colocar um texto aqui no nosso corpo tá? E a gente vai simular aquele, por exemplo, é um texto usado para erros, sabe? Aqueles errinhos, né? Normal. Tem muitos erros no sistema e a gente precisa disparar erro e falar com o usuário, né? Preencha todos os campos, coisas desse tipo, tá vendo? Então a gente deixa, por exemplo, aqui, ó, ele oculto, é o nosso txt4, text4, tá tudo bem. A gente cria uma função chamada erro, tá vendo? E aí a gente bota aqui parâmetros. Não sei se você entendeu bem parâmetros, porque a gente falando passou meio rápido, mas o que é um parâmetro? Parâmetro é um dado que a função aceita dentro dela. Então, dentro da função, esse parâmetro ele tem um valor de uma variável, tá? A gente vai botar aqui o parâmetro mensagem, ó, que bacana. Tá vendo? Parâmetro mensagem. E a gente vai dizer que texto4, né, ponto text, a gente vai ver mais sobre também essa atribuição de valores a componente, não se preocupe, só observa aqui. Recebe o valor de mensagem. A função declarada aqui, ó, se eu rodar o código, você vai ver que nada acontece, ok? Nada acontece, certo? Porque a função, ela existe, tá vendo? Ela é um dado só, ela é um tipo de dado só, que tá ali. Mas ela não foi chamada. Para a gente chamá-la, a gente teria que colocá-la dentro de um evento. Ali tem o evento do onRed. Então a gente, por exemplo, botaria aqui o erro, ó, passando uma mensagem, por exemplo, você não preencheu a senha, né? Por exemplo. E aí você vai ver que a função erro, ó, ela vai atribuir esse valor para aquele texto. Eu não sei se eu botei o texto como oculto, né? Então o texto aqui também ele precisa, por exemplo, receber um show, né? Então a função erro ela faz mostrar o erro para a gente, né? Então tá ali, ó, você não preencheu a senha. Então bem prático. Aí se eu quisesse numa outra ocasião, por exemplo, usar, bastaria eu chamar erro passando uma outra mensagem e todo esse bloco aqui seria executado. Você imagina, por exemplo, tem um erro quando eu clico no botão, isso no mesmo texto. Ele também mostra um erro se o usuário não tiver logado, mas aí já mostra outro texto. Então eu vou ter que escrever esse bloquinho aqui várias vezes. Então eu crio a função uma vez só, tá? E ela pode ser chamada várias vezes. Então a função aqui ela se chama erro, ela recebe um parâmetro chamado mensagem e ela executa esse bloco aqui toda vez que ela é chamada, tá? E o mensagem é funcional dentro do corpo da função como se fosse, né, uma variável. E aqui a gente chamou dentro do evento, olha, o erro. Perfeito? Perfeito, né? Então, basicamente, entender sobre funções é saber que ela é usada para que um determinado bloco de código fique gravado e a gente possa chamar ele várias vezes. Entendeu? Então, ó, vamos criar aqui um botãozinho também, ó. Não se preocupe aqui, tá? Eu vou criar um evento para o botão, a gente vai ver sobre eventos no futuro também, ó. Vamos criar um evento de clique aqui para o nosso button1.onClick, tá? Você vai ver que o onClick aqui também é um evento, né? Assim como o onRed ali, ó, ele fica esperando o quê? Uma função, né? Então a gente bota aqui a function, né? Só que ela é a gente chama isso aqui de função anônima, né? Porque ela não tem parâmetro, ela não tem nome, ela é uma função anônima. E a maneira mais bonita hoje para escrevê-la é usando uma arrow function,
tá? Mas para fins de instrução é bom a gente saber que uma arrow function equivale a isso que a gente colocou aqui, né? Então, button.onClick, a gente vai fazer o seguinte, erro, né? Olha que prático, a gente vai executar isso aqui 2 vezes, quer dizer, a gente executa essas 2 linhas de código usando aqui, ó, seriam 4, né? Se a gente fosse escrever 2 vezes. Mas aqui a gente economizou, mudando a mensagem de erro, tá? Então a função nos permite executar isso aqui, porém, né, chamando uma linha só. Imagina se isso aqui, né, fossem várias linhas assim, né? Também seria executado só com uma linha. Agora imagina ter que repetir isso várias vezes. Olha lá, você não preencheu a senha. A gente chama aqui, ó, mudando a mensagem de erro. Então, com uma linha, a gente executa tudo que tem no corpo da função, tá? E esse é o principal motivo para uma função existir, tá? Não é uma regra, claro que a liberdade é sua quando você cria os seus sistemas, mas é uma boa prática que toda vez que você tem um código que se repita, tá? Que ele entre no corpo da sua codificação como uma função. Então as funções ou elas podem ficar aqui nas páginas, né, como a gente já viu, ou elas serão alocadas na pasta public, né, em scripts que guardem ali as funções para serem usadas, tá? E a gente já viu como usá-las aí também. Então passamos de novo aqui por função e só para finalizar, a mesma função erro, a gente sabe que a gente poderia escrever ela como const erro igual, certo? A function, né? Assim, dessa maneira, e a gente teria o mesmo resultado, certo? É uma função que recebe aqui, ou mesmo, né, a gente passando ela aqui na forma de uma arrow function, tá? E ela já espera que a gente passe ali aquela setinha. E aí faltou aqui fechar o parêntese, certo? Então a erro poderia ser escrita assim, e você vê que do mesmo jeito ela vai executar, porque ela ainda se chama erro, tá? E ela ainda é, na sua tipificação, uma função, ó, tudo funcionando certinho. Tudo bem? Então falamos mais aqui sobre função, porque eu não poderia deixar você na mão dessas informações. Vamos seguir adiante para outros assuntos agora.